Então, nesta série Planeta Terra, um ser em redenção, hoje vamos refletir um pouco sobre o reino humano. Nós já trabalhamos com o reino mineral, com o vegetal, com o animal, e agora finalmente chegamos no nosso reino. Na próxima partilha mensal, faremos os devas e os elementais, e depois, em novembro, faremos a partilha de conclusão desse trabalho. Bem, então, diante de reino humano, vamos ver alguma coisa a respeito de humanidade. A humanidade. Humanidade é uma forma de vida, como há tantas formas de vida, mas a humanidade é uma das formas de vida dentro da criação. E a humanidade está disseminada pelos universos. Humanidade não existe só aqui na Terra. Humanidade está disseminada pelos universos, está disseminada por todos os níveis de consciência. Então existe humanidade física, humanidade no plano astral, humanidade no plano mental, humanidade no plano espiritual e assim por diante. Então, e a humanidade não se limita à superfície. Existe também humanidade intraterrena, que é nos planos internos da Terra e que aí não é exatamente física, concreta, como é aqui na superfície. É um tipo de situação física mais sutil e que convive com outras leis. E por isso está no interior da Terra. Convive com outras leis, mas são irmãos nossos em outra forma, em outra categoria. Aqui na superfície, a humanidade se exprime de forma diferente em 3 etapas evolutivas. Então, a primeira etapa evolutiva é naquela que está a maioria da humanidade de superfície. E a maioria ainda não despertou para a realidade interna e não despertou ainda para o fato de que existe vida nos outros planos. Não tem essa experiência. Depois, a outra categoria, que não é a maioria, a outra categoria, que é considerada a humanidade já evoluída, essa humanidade é receptiva à realidade interna e tem intenção de colaborar com a evolução. Isso não é próprio da humanidade comum. Colaborar com a evolução e ser receptivo à realidade interna, visar viver a vida interior, isso é próprio já da humanidade evoluída. E depois nós temos o terceiro tipo de humanidade. Além do tipo comum e além do tipo evoluído, não é? Nós temos um outro tipo de humanidade, que pode ser mais ou menos evoluído, mas que é a humanidade considerada contato. Contato é aquela humanidade que vive conscientemente a realidade interna. Então ela já tem contato com a sua realidade interna, já tem consciência da sua vida interior. Então essa é a humanidade contato. E tendo consciência da vida interior, tendo contato com o próprio interior consciente, vivendo no próprio interior, ao mesmo tempo que vive aqui, na parte externa, esta humanidade contato pode fazer contato com outras humanidades, de outros planetas, de outros planos de existência,
e pode fazer até contatos com a humanidade de outros universos. Isto vamos ver depois. Bem, portanto, sabendo tudo isso, vê-se que a humanidade teria a função e a humanidade teria a intenção, não é, de atingir níveis de vida superiores. Isto é, a humanidade que admite esse quadro e a humanidade que tem esta percepção, sabe que isso existe, ela deveria ter a função de viver para atingir esses níveis e não de viver como vive a humanidade comum ou como vivem alguns evoluídos. Mas esta humanidade contato, isto vive em função de fazer contato com outros planos. E, porém, apesar de toda essa perspectiva e apesar de haver essa diferença de categorias, a humanidade em geral, perdeu de vista o seu destino verdadeiro. A humanidade em geral perdeu isso de vista. Ela pode ter tido consciência disso em etapas anteriores, como teve, mas ela foi perdendo isso com seu envolvimento com a vida material, com esse envolvimento pessoal entre os seres humanos. Isto tudo fez com que a humanidade, aqueles que já tinham esse contato, foi se regredindo. E hoje o ser humano em geral, tirando essas exceções, o ser humano em geral vive em função de fazer coisas, e em função de possuir coisas, em função de suprir os seus movimentos instintivos, emotivos, mentais, não é? Perdeu esse sentido superior da vida, perdeu esse sentido evolutivo superior. Porque o ser humano não está aqui na Terra para isso. Os seres intraterrenos já têm esta consciência, e tanto assim que os seres de superfície, quando precisam evoluir mais um pouco para dentro do nível sutil, vão encarnar nos planos intraterrenos, porque aqui na superfície da Terra existe um certo padrão de civilização e de insistência no materialismo, no emocionalismo, no mentalismo, que algumas almas ou algumas mônadas, a uma certa altura, têm necessidade de transitar pela humanidade intraterrena. Bem, aqui na superfície, a humanidade começa a evoluir realmente quando começa a assumir tarefas positivas. Tarefas positivas estão em muitos níveis, não? No nível material, no nível social. Então, quando começam a assumir tarefas evolutivas, tarefas positivas, aí pode-se dizer que a humanidade começa uma ação evolutiva bem consciente. E isso é previsto no plano. Todas essas nuances são previstas no plano. E essa humanidade que tem já esta consciência, esta humanidade que já tem a consciência que está evoluindo, não? Que está ampliando as suas possibilidades, não? Essa humanidade já tem um papel nesse momento. Ela não vive só para si. Ela não vive só em função do seu ser pessoal, do seu ser individual. Chegando nesse ponto, ela já tem um papel, às vezes até conscientemente, na purificação e na reestruturação da Terra. Mas para isso, ela precisa estar bem consciente de que ela tem que fazer a própria purificação e tem que ir produzindo a sua própria reconstrução.
Se ela está fazendo isso, ela então está, num certo sentido, participando da obra de purificação do planeta e da obra de reconstrução do planeta, que já precisa ser reconstruído em certos setores, mas que, principalmente nos setores naturais, mas precisará reconstruir o planeta de forma muito mais ampla a partir de um certo movimento que está previsto. Bem, então agora vamos estudar um pouco com mais detalhes o homem em geral, depois vamos ver um pouco o homem comum, vamos ver o homem evoluído e o homem em contato, em certos detalhes, porque teríamos que reconhecer, se possível, o nosso ponto, reconhecer o nosso estágio, não é? E aí irmos trabalhando diretamente com o nosso ponto e com o nosso estágio, e não trabalhando com um ponto que deixou de ser o nosso, que já transcendemos e que ficamos relutando aí nesse mesmo ponto, ou então imaginando que somos mais evoluídos do que somos, e aí estamos também perdendo tempo. Então vamos ver. O homem simplesmente, não? E o homem no reino humano de superfície. Não estamos falando no homem intraterreno, e nem no homem de outros planetas, e nem no homem suprafísico. Estamos falando do homem no reino humano aqui, da superfície da Terra. Este homem humano na superfície da Terra, ele representa uma etapa da evolução em que espírito e matéria começam a se unir. Espírito e matéria começam a querer se unir. Isto é uma característica do homem humano de superfície. Se ele não é muito evoluído, se ele é pouco evoluído, ele nem percebe isso, mas ele tem como, já a princípio, unir espírito e matéria. Bem, como ele é autoconsciente, ele, o homem da superfície, é autoconsciente, ele tem consciência de si mesmo, não? Então ele pode até ter consciência que ele pode funcionar como elo entre os reinos infra-humanos, entre o reino animal, vegetal, mineral e o reino espiritual. O homem da superfície tem essa possibilidade de reconhecer que ele é um elo. Então, ele já tem uma meta para cumprir na vida, não? Que seria de ser uma ponte entre o reino espiritual e o reino e os reinos infra-humanos. Ele ali no meio, entre as duas categorias, os dois níveis, ele sente que tem ali uma tarefa. Mas isso ele está sentindo se ele já tem um certo desenvolvimento. Bom, o homem pode ter muitas formas nos seus diferentes níveis, não? Ele pode ter uma forma aqui na Terra, ele pode ter uma forma um pouco diferente em planetas muito evoluídos, ele pode ter outra forma em áreas menos evoluídas do cosmos. A forma varia um pouco. Mas isto não vem ao caso aqui nesse estudo. É só sabermos que a forma do homem na superfície não é a mesma forma do homem em outros mundos, em outras vidas ou em outras dimensões. Bom, agora vamos ver as características do homem comum. Que aqui vimos o homem de um modo geral. Agora, o homem comum da superfície da Terra. O homem comum é aquele que se identifica com o mundo das formas. O homem comum acha que ele é essa forma e ele age segundo essa forma. Isto é um homem comum. E ele vive iludido pelas aparências. O homem comum vive iludido pela aparência externa do corpo, ele fica iludido pela aparência feminina, pela aparência masculina. Isso é o homem comum. Então aí ele vive iludido e fica sujeito aos ritmos da evolução natural. Se ele se ilude
com todas essas características, com todas essas aparências da superfície, ele acaba entrando no ritmo da evolução natural. E é por isso que ele precisa de centenas de encarnações para dar um passo. Então ele entra no ritmo da evolução natural, quando poderia ir muito mais rápido, poderia encurtar muito e economizar muita energia, energia de vidas, não? Mas ele prefere essa redundância. Bem, porque o homem comum, ele sofre a influência de forças antagônicas, não? Ele tem sofre essa influência. E, principalmente, ele passa por esse contraste, não? Entre o masculino e o feminino. O homem comum não conseguiu unir estas coisas em si. Então ele sente muito esta situação masculina ou esta situação feminina. Isto é muito próprio do homem comum que vive nas leis materiais. Agora, o homem comum que já está mais ou menos instruído ou que já tem um certo caminho percorrido internamente, ele já começa a perceber e já começa a admitir que existe uma vida imaterial. Ele não vive ainda a vida imaterial, ele está muito comprometido com a vida material e física, emocional, mental, mas ele já sabe. Ele sabe e tem essa perspectiva de que existe uma vida imaterial. E ele então, quando ele começa a perceber isto, embora ele não se sinta ainda imaterial, mas ele começa a perceber isso, não? E então começa a procurar se interessar por essa vida imaterial. Então isso fica no plano do interesse, isso fica no plano da aspiração, não é? Então aí ele começa a assumir a sua evolução de forma diferente. É quando ele tem essa perspectiva e quando ele já tem essa impressão de que esse será o seu caminho, que esse é o seu caminho, então aí ele assume realmente a sua evolução. E quando ele assume a evolução, a vida dele muda. E existem vários graus de homens que assumiram a evolução. No princípio, ele assume a evolução fazendo concessões para coisas que já não são mais do ponto dele. Mas ele continua assumindo, continua concedendo para esses pontos. Mas já assumiu a evolução. Assumiu não de verdade. Porque quando vai assumir de verdade, ele já entra numa outra postura. Ele já entra num outro nível de decisão. Então aquilo que ele acha que para ele não corresponde mais, ele não faz. Isso já está num outro ponto, não? O homem que... Tudo isso é do homem comum ainda. Bem, então ele busca transcender o seu ponto. Bem, agora vamos ver o homem evoluído. O homem evoluído já começou a sintetizar as duas polaridades. Enquanto ele não começa a sintetizar as duas polaridades, enquanto ele se sente numa polaridade e vê o outro numa outra polaridade, isso é um tipo de comportamento que ele tem com o outro. O homem evoluído já tem esta impressão, não? Que é preciso sintetizar as duas polaridades nele. E ele, então, tem já essa perspectiva, não é? Tem já essa perspectiva e ele começa, então, a realizar a integração do seu ser. Começa, então, a trabalhar a integração do seu ser. Este é o homem evoluído. Ele tem um nível físico, ele tem um nível astral, tem um nível mental. E ele começa então a começar a coordenar esses três níveis, começa a sintetizar esses três níveis nele mesmo, começa a sintetizar isto. E isso se chama
apaziguar as duas polaridades. Aí, se ele começa a fazer esse trabalho de sintetizar isto, ele apazigua tanto a polaridade feminina quanto apazigua a polaridade masculina nele, e isso fica num outro equilíbrio. Isso fica num outro equilíbrio, e quando esse equilíbrio começa, é que ele se transforma um instrumento para que a vida imaterial possa ir acontecendo, só depois disso. Então ele começa a servir de instrumento para a vida imaterial começar a se instalar. E aí ele começa já a irradiar alguma coisa diferente, não? Para os outros indivíduos, para os outros indivíduos que estão em outros pontos. Bem, o caminho do homem que começou a coordenar essas duas polaridades em si e que já não tem mais esta distinção aqui no mundo externo, então este homem já está no caminho da androginia. E androginia significa ter todas as qualidades masculinas e todas as qualidades femininas perfeitamente sintetizadas. Então ele não é mais feminino nem masculino. Ele é um tipo que uniu isto tudo, não é? É um tipo neutro, é um tipo muito impessoal, não é? E ele tem uma meta superior já. E aí então ele está no caminho de uma meta aonde não existe mais sexualidade, não existe mais essa diferença, onde está tudo unido. Isso é todo o caminho do homem evoluído. Agora, o evoluído, ele pode já ter a consciência polarizada no nível anímico. O nível anímico é aquele nível além da mente concreta. Enquanto ele está na mente concreta, ele vai encontrando os limites superiores da mente concreta, quando ele já tem o pensamento controlado, quando ele já tem o pensamento positivo. Então ele começa a subir a sua consciência para os níveis mais altos da mente. E aí começa então já um contato com o mundo intuitivo, com a polaridade intuitiva, com a mente intuitiva, não é? E aí começa já a cumprir tarefas planetárias. Isto é, mesmo o homem normal, o homem comum, pode estar num serviço planetário, mas a consciência de estar colaborando com a vida, com a meta do planeta, com a meta planetária, essa consciência de ser fiel a esse nível de vida, de consciência, isso começa quando ele já tem como meta unir-se com a sua própria alma, unir-se com a sua consciência na quarta dimensão. Aqui ele sai da terceira dimensão e já está comprometido, ou ele já está se unindo com a quarta dimensão. E quando ele se une, começa a se unir com a quarta dimensão, ele tem já metas de servir ao planeta. A parte pessoal dele, a sua vida individual, isso para ele já é secundário. E se ele vive, vai vivendo, mas a sua consciência anímica o vai levando, vai inclinando para as coisas do planeta. Coisas do planeta com fidelidade, né? Vai se inclinando para as coisas do planeta. Ou então, ele, terminando esta fase de estar trabalhando conscientemente pelo planeta, pela vida do planeta, ele aí, sempre dentro da categoria de evoluído, ele começa a encontrar o nível dele que se chama corpo de luz. Corpo de luz é um corpo muito sutil, invisível para nós, é um corpo que está além do mental e um pouco abaixo do nível do espírito.
o homem não chega diretamente da alma no espírito. Se ele trabalha no nível da alma, o espírito vai atraindo, o espírito vai enviando para ele certas energias e ele vai descobrindo, a uma certa altura, um corpo que ele tem e que ele não sabia, nunca tinha visto, que é o corpo de luz. E aí o espírito lhe dá a consciência do corpo de luz, ele tem a consciência do corpo de luz e o espírito, ou o destino, ou a hierarquia, já começa a lhe dar tarefas nos níveis internos, nos níveis até extraplanetários. E isso ele precisa do corpo de luz já ativo para assumir essas tarefas. E depois, então, quando ele já está a serviço com seu corpo de luz, ele começa a perceber o seu nível espiritual ou monádico. Nós estamos chamando de espiritual o nível monádico, mas a maioria das pessoas consideram espiritual já o nível da alma. Mas isso tecnicamente não é muito exato. O nível espiritual começa antes do nível monádico. Bem, aqui ele começa já a encarar os outros homens de maneira completamente diferente. Ele começa a buscar nos outros as qualidades e não os defeitos. Os defeitos ele reconhece que existem, mas ele não se concentra no defeito do outro. Ele começa a se concentrar na qualidade. E aí ele busca estimular a qualidade no outro. Mas isso por padrão não esporadicamente, isto por padrão de consciência, por padrão de vida. E aqui, então, quando ele começa a estimular a qualidade do outro, e ele percebe o esforço que o outro deve estar fazendo, não? Para transcender tantos níveis que ele já transcendeu. Aí, então, este homem evoluído começa a suplicar, esse é o termo, suplicar do cosmos misericórdia para o reino humano. Então aqui ele já entra num outro tipo de serviço. Aqui ele está consciente da situação do reino humano, ele já passou por aquilo, ele vê que ele ainda não é um ser perfeito, então não é que ele esteja completamente livre de fazer muita coisa, mas ele aqui começa já a suplicar misericórdia para o reino humano. Claro que não temos muitos exemplares na humanidade que fazem isso, mas existe isso e se conhece muita gente que está na história, né? E aqui ele começa a ter uma ação que já está suplicando misericórdia pelo reino humano, que ele já está atuando sobre os reinos, o reino animal, vegetal, mineral e próprio reino humano de uma maneira diferente, Então aqui ele começa a ter um retorno kármico de tudo isso que ele faz mais regularmente. E com esse retorno kármico do seu modo de tratar os seus irmãos humanos, o seu modo de tratar os animais, os vegetais, os minerais, disso começa a vir um retorno kármico. Começa a lei do karma retornar para ele. E aí ele vai começando a entrar em contato com outros pontos do cosmos, vai começando a entrar em contato com outras humanidades, contato interno, não primeiramente. Bom, aqui nós vamos citar um trecho de um instrutor espiritual. Esse instrutor espiritual diz o seguinte: o homem começa a suplicar a misericórdia do cosmos para o reino humano, porque se ele não interrompe a sua ação destrutiva com respeito ao reino animal, vegetal e mineral, principalmente a ação destrutiva junto ao reino animal,
ele não poderá receber um retorno kármico que leve a sua consciência a processos evolutivos em ciclos futuros. Para ele entrar em ciclos futuros, num processo evolutivo, ele precisa ter esse retorno kármico de tudo isso que ele fez aqui na superfície da Terra. Bem, e aqui, essa mesma citação diz o seguinte: em misericórdia e compaixão, buscou verter suas bênçãos de cura, mas que não encontrou corações abertos em suas maiorias. Então, ele quer fazer isso, mas ele não encontra corações abertos no nível humano. E ele tem que passar por esta prova. Ele não vai encontrar compreensão, ele não vai encontrar corações abertos, não vai encontrar muitas portas abertas entre os seus irmãos. E aqui, isto vai também do destino de cada um, não? Isso vai do destino de cada um. E também ele vai percebendo que as enfermidades são retornos kármicos e que as enfermidades são formas de pagamento kármico. Então ele começa a ver, nesse panorama pelo qual ele já passou, ele começa a ver, perceber em um e em outro quando uma enfermidade é um pagamento kármico, quando esta enfermidade vem para purificação, ou quando esta enfermidade já vem para um outro tipo de aperfeiçoamento. Ele começa a compreender esse jogo das enfermidades e começa então aqui a participar ativamente de não ser violento, né? De reduzir a violência no seu ambiente, de irradiar para que a violência vá terminando, para que a violência vá diminuindo e assim por diante. Bem, isso é o quadro do homem evoluído. E dentro desse quadro você tem aí muitas nuances, né? Tem muitos graus. Então o homem evoluído não é um padrão fixo. Um homem evoluído está desde o momento em que ele começa a transcender as suas preferências, os seus instintos, a sua índole, enfim, quando ele começa a fazer conscientemente esta transformação, até chegar no ponto de estar a serviço, não? De estar a serviço, de estar participando participando do trabalho de purificação planetária, de purificação dos seus irmãos, etc. Agora vamos para o homem contato. O homem contato é aquele que, em algum grau evolutivo, os graus evolutivos são tantos, não? O homem contato é aquele que, num certo grau evolutivo, começa a manter conscientemente relação com realidade suprafísica. Este é um homem contato. O homem contato tem consciência de com que ele está em contato. Então aí ele já começa a distinguir civilizações, seres. Ele começa a perceber a presença de naves extraterrestres. Ele começa a ver certos indivíduos muito evoluídos que ele não tem ainda percepção para ver. Então ele vê esses indivíduos em forma de naves. Então isso é o homem contato. Então o homem contato também tem muitos graus, não? Ele pode estar em contato com uma nave e saber que aquela nave é a forma que uma consciência tomou para contatá-lo. Como ele pode ver uma nave e saber que aquilo é uma espécie de objeto que está prestando algum serviço guiado por alguma consciência extraterrestre ou por alguma consciência superior. Isto é um homem em contato. Ele já tem consciência de tudo isso. E esse homem em contato tem não só possibilidades de estar interagindo
com espaçonaves ou com seres extraterrestres, mas também com seres intraterrenos e até com seres intraoceânicos. Isso tudo são modalidades de homem-contato. Agora, existem 3 modalidades de contato, independente do que o homem esteja manifestando. Existem três modalidades de contato. A primeira é aquele contato que assume tarefas evolutivas no nível físico e as desenvolve, mas sem ter consciência que aquilo está sendo inspirado e dirigido. Então existe esse homem-contato que naturalmente, que intuitivamente, ele assume uma tarefa evolutiva, mas ele não percebe ainda que está sendo inspirado internamente e não sabe por quê e por quem e de que nível ele está sendo inspirado. Existem muitos seres contatos que nem têm consciência de que são contatos, mas eles já estão agindo em função do que acontece em um plano superior, já estão agindo em função de uma evolução superior. E esses seres contato desse nível, eles são estimulados a promover transformações naquelas pessoas que estão abertas, ou transformações em que ele vê que é possível, que são possíveis ser feitas, não? Aqui na superfície da Terra. Então, se ele já está vivendo em função disso, se ele já está vivendo em função de ajudar que as transformações se deem, que as transformações evoluam, isso já é um ser contato. Isto a humanidade comum não tem a menor ideia disso, né? E nem todo ser evoluído está conectado com isso. Então aí ele começa a ver o prolongamento da vida e começa a se tornar um prolongamento, eventualmente, de um grupo interno ou de um grupo intraterreno. Então esse ser contato, esse homem contato, já pode estar disponibilizado, já pode estar em função de alguma tarefa intraterrena que necessite de apoio na superfície ou de algum prolongamento de algum grupo interno. Grupo interno são esses grupos de almas. São almas que trabalham em grupo e nos planos internos. E os homens contato aqui na superfície entram em contato com esses grupos e passam por agentes desses grupos internos aqui na superfície. Bem, o segundo tipo de homem-contato são aqueles que têm orientação interna e têm consciência de que estão orientados internamente, e este tipo, hoje, em geral, está em função do resgate planetário. Então, o homem-contato hoje, que tem noção, que tem consciência de que ele é orientado, de que ele é dirigido, ou de que ele é inspirado, não? Por diferentes contatos intraterrenos, intraoceânicos, ou suprafísicos, ou da hierarquia, ele aqui está em função, pode estar em função do resgate planetário. E aqueles que estão já buscando um contato consciente com a hierarquia espiritual do planeta. Esse é o nível de ser contato que já está disponível para um contato com a hierarquia espiritual do planeta. E depois o terceiro tipo de ser contato são aqueles que já se relacionam diretamente com naves e se relacionam com a hierarquia, assim como nós nos relacionamos aqui. Isso é um outro tipo de ser contato. Ele se relaciona com a hierarquia bem naturalmente, como nós nos relacionamos aqui entre nós. E também com naves extraterrestres ou intraoceânicas ou intraterrenas. Bom,
As hierarquias espirituais têm canais de contato aqui na superfície. Todas essas categorias de seres podem ter alguma função junto com as hierarquias. E as hierarquias têm consciência de com que canais contam e que canais devem, através de que canais devem atuar. Isto é um assunto da hierarquia. Nós não escolhemos as hierarquias é que nos escolhem, segundo o tipo de canal que nós somos, segundo o tipo de ser contato que nós somos, então nos transformamos como um agente da hierarquia. Isto precisa ser contato aí neste momento bem consciente. Isto tudo está muito descrito em 3 livros, ou em vários livros nossos, que eu vou citar aqui, porque há muitas pessoas que têm muito interesse por esse tema. E nós temos outras coisas para cuidar ainda hoje. Mas aqui vocês procurem, por exemplo, Bases do Mundo Ardente, procurem Sinais de Contato, procurem A Hora do Resgate ou A Trajetória do Fogo, principalmente A Trajetória do Fogo. Então vocês vão ter uma ampla informação sobre tudo isso. Mas é muito importante que quando a gente esteja nessa linha de estar buscando informações desse nível e para essas coisas, é muito importante a pureza de intenção. Porque se não existe pureza de intenção, não há resposta dos mundos internos. Então aí pode haver uma série de enganos, de mistificações, pode haver influências negativas. Então a base de tudo para se estar cuidando desse tema na própria vida é ter pureza de intenção. E pureza de intenção significa não ter nenhum interesse material em tudo isso. Não ter nenhum interesse material e não estar buscando essas coisas para o próprio desenvolvimento. Isso chama-se pureza de intenção. Você está buscando isso para se tornar mais útil. Você está buscando tudo isso, você está buscando se aperfeiçoar para ser mais útil à humanidade, ao mundo ou à hierarquia espiritual. E não para si. Isso chama-se pureza de intenção. Mas aí, se vocês vão estudar esses livros, vocês vão ver claramente tudo isso. Bem, nós estamos falando até aqui de humanidade, não? Humanidade em vários níveis. Agora, existe humanidade ou humanidades em vários planetas. E essas humanidades são guiadas por algo que se chama vida-humanidade. A vida-humanidade é a vida-humanidade. Isso sai da criação, este impulso. E esta vida-humanidade é que cria as humanidades de diferentes níveis, não? E que depois começam a se interligar. Esta vida-humanidade é que tem todos os dados a respeito do progresso das humanidades e do progresso também dos seres humanos. Bom, na Terra, nós temos a humanidade de superfície, temos a humanidade intraoceânica, a humanidade intraterrena, isso no planeta Terra. Na humanidade de superfície, o desenvolvimento é feito através de raças, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a humanidade intraterrena não é através de raças. Na superfície da Terra você tem várias raças que devem ir se unindo, que devem ir se sintetizando, uma servindo a outra, e esse é o processo, não? Aqui na superfície da Terra. Na humanidade intraterrena o processo não é esse, porque lá não existem raças. Na humanidade intraterrena existem estados vibratórios, não raças. É muito diferente.
é uma vida muito menos material, é uma vida imaterial. Então, na vida imaterial não existe raça. Então, existe diferenças em estados vibratórios. Então, você tem um intraterreno com uma vibração mais densa, tem um intraterreno com diferentes graus de vibração e tem os intraterrenos com vibração divina. E aí você tem, então, certos graus na própria hierarquia intraterrena. Bom, isso se pode ver mais claramente na Doutrina Secreta de Blavatsky. Procure lá na Doutrina Secreta e existem sinais a respeito disso, sinais que é possível a gente dar no livro Mistitlan, no livro Aurora e no livro A Criação. Isso vocês podem, então, se estão interessados, entrar por essas portas, esperando não que haja em vocês mesmos um tipo de contato que lhes abram outras portas.